aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre força magnética, vamos continuar respondendo exercícios, né? Então é a segunda parte de exercícios aí sobre força magnética, tá ok? A aula de força magnética já foi exibida, assim como a primeira parte do exercício também. Se você perdeu ou se você queira revisar, você encontra todo esse material lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Para a aula de hoje, papel, caneta e muita atenção. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um fio condutor retilíneo tem comprimento L de 16 metros, né? Então comprimento L 16 metros. E transporta uma corrente elétrica contínua igual a 0,5 amperes em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo, né, é igual a 0,25 Tesla, conforme indicado na figura abaixo. Então você está conseguindo ver a figura aí, né? Tem um fio e tem um campo perpendicular, o comprimento do fio e o sentido aí em que esse fio, a corrente elétrica ela está aí percorrendo, né? Então o módulo da força magnética exercida pelo campo magnético, né, sobre o fio será: letra A, 0,2 newtons, letra B, 20 newtons, né, letra C, 200 newtons, letra D, 10 newtons ou letra E, 2 newtons apenas, ok? Então vamos lá. Ali a gente pode utilizar a regra da mão direita ou da mão esquerda, né, fazer uma adaptação. Então nós temos um campo, uma corrente elétrica, desculpa, percorrendo um condutor, que é um fio, e ali nós temos um campo elétrico uniforme, tá, ok? Então nós temos já a ação no campo elétrico ali, tá, ok? Então ali vai acontecer, né, um movimento dessas cargas elétricas, certo? Que pode ser um movimento induzido ou não, tá certo? Então vamos calcular a força elétrica. Neste caso, gente, a força elétrica ela é calculada pela equação, ó, campo, corrente, comprimento, tá ok? Quando nós temos um ângulo aí de atuação, nós utilizamos o seno, tá ok? Lembrando que, vendo o seguinte, né? Olha aí, ó, nós vimos na aula e na primeira parte dos exercícios que a força magnética ela era dada pela carga, velocidade e campo. Tá ok? Carga, velocidade e campo. Certinho? Velocidade é espaço por tempo. Tá ok? Velocidade é o espaço que para a gente vai ser o comprimento L sobre o tempo. Então nós podemos fazer o seguinte, fazer uma substituição, não é isso? Então vai ficar assim, ó. Presta bem atenção, ó. Que a nossa força, ela vai ser igual, ó, carga, que a gente repete, a velocidade é o comprimento do fio dividido pelo tempo vezes o campo, certo? Vezes o campo que nós não mexemos. Aí aqui nós temos o seguinte: quem é carga dividido por tempo? Carga dividido por tempo é corrente elétrica, né? Corrente elétrica é quantidade de carga dividido pelo tempo, ok? Então nós encontramos o quê? Substituindo, que a força é igual, ó, corrente, comprimento, campo. Arrumando, né? Campo, corrente, comprimento. Nós chegamos aqui nesta equação. Tá ok? Se tem um ângulo, que é o seno de θ, certo? Se tivesse aqui o seno, vou colocar de vermelho. Se tivesse aqui o seno de θ, aqui também teria o seno θ.
ok? Então é desta forma que nós trabalhamos a força elétrica no fio condutor, que é o caso da nossa questão. Então vamos lá. Nós já temos os dados, nós já temos a equação, que é esta, né? Ok? Então vou trazer para cá. Então a força, ela vai ser campo, corrente, comprimento do fio, né? Então a força vai ser igual. Quem é o campo? O campo é 0,25. Então, 0,25. Pronto. A corrente, gente, é 0,5 amperes. Está lá a informação, né? 0,5. E o comprimento é 16. O comprimento é 16. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou arrumar aqui essa casa. Força 0,25, é 25 vezes 10 a menos 2. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Pronto. Vezes 16. Então a força vai ser igual 25 vezes 5, né? Ou 5 vezes 16, tanto faz. Nós teremos aí o resultado. Ou fazer logo 25 vezes 16, nós chegaremos aí ao resultado, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer 5 vezes 16, tá certo? 5 vezes 16. Então vai ficar o seguinte, ó. Quanto é 16 vezes 5? 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1 dá 5. Com 3 vai dar 8. Então vai ficar 80, tá certo? Então a resposta será 80. Então a força vai ser igual 25 vezes 10 a menos 2 vezes 80 vezes 10 a menos 1. Ok? Vou arrumar mais um pouquinho. Então a força vai ser igual 25 vezes 10 a menos 2, 8 vezes 10 a menos 1. 80 é 8 vezes 10. Ok? Então nós temos aqui, ó, 80, que é 8 vezes 10. 8 vezes 10, né? Vezes 10 a menos 1, se eu fizer aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 1, eles vão estar dividindo. Posso cancelar. Vai ficar 25 vezes 8. Preste atenção. 25 vezes 4 é 100. Então, 25 vezes 8 é 200, né? Então, sem fazer continha, nós vamos encontrar que a força vai ser igual, ó, 200, que é 25 vezes 8, ó, vezes 10 a menos 2, não é isso? Utilizando, né, a mesma forma que nós fizemos anteriormente, 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 2, né, eles vão estar dividindo, porque os seus expoentes eles são simétricos, então a força vai ser igual a 2 newtons. Pronto. Resposta letra E. Resposta letra E. Ok? Simples, basta fazer a substituição dos dados, nós chegamos aí ao final da questão, né? Chegamos à resposta correta, que é a letra E, 2 newtons. Ok? Viram como é fácil? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: uma barra fina de cobre de comprimento L de 0,5 metros e massa de 100 gramas está inicialmente suspensa por 2 fios de massa desprezível. A barra está imersa em um campo magnético uniforme e de intensidade 10 teslas, né? Cuja orientação é perpendicular e entrando no plano da folha. A gravidade do local possui, né, que o local possui, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Para anular a tensão nos fios,
que suporta a barra de cobre, é necessário que uma corrente I, né, uma corrente elétrica, seja aplicada no sentido indicado na figura abaixo. O valor da corrente em amperes deve ser, né? Aí tem os valores 0,2, 0,4, 0,3 e 5, né? Então tem a figurazinha aí, ok? Então, os valores, né, dos dados que nós temos é o seguinte, é que o comprimento ele é de 0,5 metros, ok? A massa da barra lá é de 100 gramas, ok? E que o campo ele é de 10 Tesla, né? O campo onde ela está imersa. E a gravidade no local, nós vamos utilizar o 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós queremos encontrar é a corrente elétrica. Tá ok? Então a figura é o seguinte, nós temos a barra, e nós temos os fios, né, que está ligado a essa barra. E claro que está imersa aqui ao nosso campo magnético, né, representado por esses xizinhos. Tá certo? Então é o seguinte, nós temos o campo, essa barra aí, ela vai estar, né, ela vai estar aí um certo equilíbrio, porque o campo magnético com a força, peso que essa barra ela vai exercer, ok? Nós já sabemos o seguinte, que nós temos aqui o peso da barra apontando para baixo, ok? Se nós utilizarmos a regra da mão esquerda, por exemplo, né, nós temos força, o campo e a corrente, né? No caso, o campo ele vai estar entrando, né? Entrando no plano, ok? Então, o dedo indicador apontando para o plano, tá ok? A corrente, ó, vai estar apontando neste sentido em que está apontando o dedo médio. Então, no caso, a força está apontando para cima. Então, nós vamos ter para cima a nossa força magnética. Certo? Poderemos utilizar também a mão direita. Ó. Então vai ser F, né? No caso, o campo, desculpa. O campo vai ser todos os dedos. A corrente, né? Dado pelo dedo polegar. E a força apontando para cima. Então nós poderemos utilizar tanto a mão direita quanto a mão esquerda para poder estabelecer o seguinte. Que para que essa barra ela fique em equilíbrio, ela esteja em equilíbrio, a força magnética ela tem que ser igual ao peso da barra, certo? Lembrando que o peso da barra é massa vezes a gravidade, né? Tá ok? Então vamos lá. O comprimento nós já temos, a massa que ele está dando é de 100 gramas. 100 gramas é 0,1 quilos. Cuidado, temos que trabalhar com quilos, que é a unidade do sistema internacional. Né? O campo em Tesla e a gravidade em metros por segundo. Então vamos lá. Força magnética, no caso, como é uma barra, um condutor atravessado por corrente elétrica, é dado por campo, corrente, comprimento, vai ser igual a massa vezes gravidade. Tá ok? Então a corrente vai ser o quê? Massa vezes gravidade é igual a campo vezes o comprimento. Estavam multiplicando desse lado, passa por outro lado dividindo. Então a corrente vai ser igual ao quê? Vamos lá. A massa é 0,1 vezes a gravidade, que é 10. O campo é de 10 Tesla vezes o comprimento, que é 0,5. Tá ok? Aqui eu já posso fazer o seguinte. Ó. 10 com 10.
Posso ir mais além. Preste atenção no que eu vou fazer. Ó. 10 a menos 1 com 10 a menos 1. Estou cortando só o zero. Está na frente. Vai sobrar o quê? Ó? 1 sobre 5. Cuidado que isso aqui é um artifício. Porque é o seguinte. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Ou seja, quando eu estou cortando esses zeros que estão aqui na frente da vírgula, né, eu estou cortando, na verdade, esse 10 a menos 1 aqui. Ó, que é a mesma coisa. Tá ok? Então, dá 1 sobre 5. 1 sobre 5, 10 dividido por 5, né, dá 2. Então, 1 sobre 5 é 0,2 amperes. Pronto. Certo? Tem que ter cuidado só com essa análise inicial. Aqui nós temos que utilizar a regra ou da mão direita, número 2, ou da mão esquerda, né? Então nós vamos ter força, campo magnético e corrente, tá ok? Como o campo está entrando, então o dele indicador no plano, a corrente apontando neste sentido, então nós temos a força para cima. Então nós vamos ter, para que essa barra fique em equilíbrio, essas forças elas vão ter que ser da mesma intensidade. Terá que ser, não é? Terão que ser iguais. Força magnética vai ter que ser igual ao peso. Ah, professor, mas se a força magnética desce para baixo, essa barra estaria em equilíbrio? Não, não estaria em equilíbrio. Tá certo? Ele iria cair, a resultante seria igual à soma das outras duas. Só estaria em equilíbrio se tivesse uma terceira força apontando para cima. Ok? E aí ela compensasse a soma das outras duas para baixo. Só que ela não fala disso, só fala dessas duas forças atuando, que é a força magnética para cima, dado pela regra da mão, e o peso que sempre aponta para baixo. Ok? Então a questão 2, resolvida. Resposta à letra A, né? Resposta à letra A. Bem facinho, né? Vamos para a questão 3. Se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo de 1 metro e mergulhado perpendicularmente em um campo magnético de 10 Tesla é de 2 newtons. O valor da corrente elétrica que flui pelo fio em amperes é. Então tem as respostas, né? As alternativas que vão da letra A até a letra E. Okay? Então é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Okay? Então os dados da questão. O comprimento, ele é 1 metro, mergulhado perpendicularmente ao campo magnético de 10 teslas, né? E tem uma força de 2 newtons. Né? Então quer saber qual é o valor da corrente elétrica. Pronto, aqui a gente não precisa fazer muita coisa. Né? A força é dada pelo campo, corrente e comprimento. Né? Então a corrente é força, campo, comprimento. Ok? Então a corrente vai ser igual. A força é de 2 newtons, o campo é 10 e o comprimento é 1 metro. Né? Então vai ficar 10 vezes 1, que é 10. 2 sobre 10 é 0,2 amperes. Pronto. Aqui já foi imediato. Né? Resposta letra B. Bem facinho. Então vamos logo para a quarta questão. Certo? Na quarta questão, um fio de comprimento 1,5 metros, né, 1,5 metros, conduz a corrente elétrica de 0,2 amperes, está mergulhado numa região de campo magnético. Okay? Então determine o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o campo magnético é de 10 Tesla e forma um ângulo de 30 graus. Bom, gente, aqui é o seguinte. A força vai ser igual, campo, corrente, comprimento e o seno de 30. Lembrando que o seno de 30 é 1 sobre 2. Ok? Então basta você colocar os dados,
multiplicar e dividir por 2. Você vai chegar à resposta. Tá ok? Então deixa essa quarta questão para que vocês façam em casa. Finalizamos por aqui e até a próxima.